E aí, pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembrem de se inscrever aqui no canal e também de procurar as outras aulas. Se você não sabe como funciona, as aulas sempre são assim. Aqui nós temos esse momento e também o material complementar, que é para vocês terem mais uma oportunidade de estudar, de ler os textos na íntegra, de ter dicas de materiais extras, de filme, de música, enfim, materiais, tarefinhas, exercícios para vocês praticarem o que vocês estão aprendendo aqui, certo? Então, sejam muito bem-vindos e vamos então para a nossa temática, que é racismo no Brasil. Então, nossos objetivos é discutir a temática de racismo no Brasil e estudar o gênero e-mail. Vamos começar então com essa notícia, que ela não está na íntegra, no material complementar ela está na íntegra, mas vamos observar o que já se destaca aqui. 2019 registra 60 casos de racismo no futebol, de site. 2 casos envolvendo preconceito no futebol marcaram o último final de semana no Brasil e também no exterior. Embora os estádios de futebol sejam lugares para torcer e se divertir, os ambientes estão sendo usados para a prática escancarada de vários preconceitos, dentre eles o racismo. Segundo o Observatório de Discriminação Racial do Futebol, 60 casos de racismo aconteceram nessa temporada. Ainda segundo a ONG, 42 casos foram registrados no Brasil, 13 no exterior, envolvendo atletas brasileiros, e 5 nas competições sul-americanas. Então nós vemos essa notícia que eu não sei se vocês estavam acompanhando ano passado, mas realmente deu um boom, uma explosão de diversos casos sendo relatados de preconceito racial, de atos de racismo mesmo contra jogadores negros no futebol brasileiro. Isso aconteceu em estádios de futebol, isso aconteceu nas redes sociais, isso aconteceu em vários lugares e foi um assunto assim que percorreu muito, que levou até alguns times começarem a fazer campanhas contra o preconceito, para as pessoas denunciarem, falando que o estádio, que é essa atividade, que o futebol, não existe lugar para ter um ato preconceituoso, mas o futebol principalmente, porque enfim, é uma atividade esportista, né? Não faz sentido nem no futebol e nem na vida, mas aconteceu isso. Então isso foi um boom de notícias e que eu pergunto, vocês sabiam que o racismo é crime no Brasil? Que, por exemplo, chamar alguém de macaco é um crime? Essa pessoa pode denunciar você e você pode ir preso, pagar uma multa ou alguma coisa assim? Então, se você sabia, mas o seu amigo, o seu colega não sabe, bom, você pode alertá-lo porque sim. Então, trazendo aqui para essa realidade brasileira, o racismo é um assunto muito sério e que ele machuca, ele mata e ele é crime. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vamos aqui ver o que a lei nos diz sobre. Então, a lei de 1989, número 7.716, de 5 de janeiro. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A gente está destacando aqui nesta aula sobre o racismo, mas também esses outros preconceitos também são crimes, essas outras ações que vão ter, né? Então, se alguém por exemplo, fala alguma coisa relacionada à tua nacionalidade, isso também não pode, isso também é crime. Se alguém fala em relação à tua religião, também não pode. Se fala em relação à tua cor, tua etnia, não. Tudo isso, então, entra aqui nessa lei. Vamos continuar vendo. Artigo número 3 diz: impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Então, se você sabe de algum caso assim, a pessoa pode denunciar e ela pode ter, então, essa prisão de até 5 anos. Parágrafo único, então, ele informa: incorre na mesma pena
que, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Isso foi incluído aqui pela atualização da lei em 2010. Ou seja, se alguém não dá uma oportunidade de promoção, de outro cargo, enfim, dessa pessoa ter outras oportunidades de alavancar o seu status no trabalho, isso também é passível de ser denunciado e quem fez isso, ou a empresa ou a pessoa, também ser punida. Então, vemos aqui o artigo 4 que fala: negar ou obstar emprego em empresa privada, pena reclusão de 2 a 5 anos. Então, nós vemos ali: incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência, origem nacional ou étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar, ou impedir, esse obstar ou impedir outra forma de benefício profissional, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Diferenças de salário e emprego também são passíveis de denúncia e também pode haver punição, deve haver punição. Então, aqui eu só trouxe alguns artigos para vocês ficarem sabendo como é que é visto segundo a lei, e no material complementar vocês veem na íntegra. Então, aqui nós temos um cartaz da campanha. Então, Disque 100, racismo. Agora o Disque 100 também recebe denúncias de racismo. Se você foi vítima ou presenciou, você não precisa ser sempre a vítima para denunciar, não precisa que a vítima ela se exponha, ou enfim, N casos podem acontecer. Se você presenciar algum caso desses, você pode denunciar. Só discar o 100. Racismo é crime, denuncie. Então, esse é o cartaz de divulgação da campanha. Vamos ver então agora uma notícia que veio lá do Super Esportes. Casos de racismo crescem no esporte brasileiro e atingem maior índice em 5 anos. O Observatório da Discriminação Racial registrou 47 casos no Brasil até novembro. E essa notícia ela foi publicada no dia 1º de dezembro e foi também atualizada no dia 1º de dezembro de 2019, então bem recente. Depois que foi chamado de macaco pelos irmãos Adriene e Nathan Silveira da Silva e recebeu uma cusparada no rosto, o segurança Fábio Coutinho não queria contar para ninguém. O vigilante temeu que não acreditassem na sua versão, pois não sabia que a agressão havia sido filmada. Hoje, ele fala sobre o tema por acreditar que está no meio de uma causa coletiva, que casos de injúria racial continuam a acontecer, mas evita ver o vídeo do dia 10 de novembro, feito nas arquibancadas do Mineirão. As dificuldades de Fábio estão mesmo inseridas em um contexto mais amplo: o aumento dos casos de injúria racial no esporte brasileiro em 2019. O Observatório da Discriminação Racial, entidade dedicada a pesquisar e discutir o tema, registrou 47 casos no país até novembro. O número representa um crescimento de 6,8% em relação ao ano passado, quando foram registradas 44 ocorrências. Os casos de 2019 representam a maior marca nos últimos 5 anos. Um dos maiores erros é enxergar cada caso como uma novidade. Todos estão inseridos em um contexto que exige preocupação e atitude, explica Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório. A segunda parte da notícia, então, traz: para os especialistas, a questão está ligada a problemas estruturais da sociedade brasileira. O sociólogo Rogério Battistini Mendes, da Universidade Mackenzie, opina que os episódios nos estádios de futebol reproduzem o processo de exclusão do negro na sociedade por conta da escravidão. Nos momentos de tensão social frequentes nos estádios, quando as pessoas são colocadas como torcedoras de times diferentes, a exclusão ressurge. A abolição da escravatura foi insuficiente para inserir o negro na vida social, o que nós imaginávamos que estivesse sendo mitigado com o avanço da educação
e a melhoria das condições econômicas e políticas voltou à tona com a polarização da vida social nos últimos anos, conceitua. Roger Machado, um dos 2 técnicos negros na Série A do Campeonato Brasileiro, concorda. Se não há preconceito no Brasil, por que os negros têm um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Se não há preconceito, qual a resposta? Para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, opinou o treinador. Então, nessa notícia nós vemos esse relato um pouco mais assim, expandido do que aconteceu no ano de 2019 e vemos também a opinião do Roger, né, das pessoas que estavam envolvidas naquilo e principalmente nesse cenário de futebol, que é também uma grande característica do Brasil, né, o futebol. Então, você sabia dos casos relatados na matéria? Como é a questão racial em seu país de origem? Você já sofreu racismo em seu país de origem ou no Brasil? Você tomou alguma medida quando isso aconteceu? O que você acha que poderia, faltou um acho ali, o que você acha que poderia ser feito para que diminuísse os casos de racismo no Brasil? Gostaria muito que vocês compartilhassem as respostas de vocês, né, para a gente ir aí construindo várias medidas que poderiam ser tomadas em casos como esse e também uma forma de conscientização da população. Então, a tarefa. Imagine que você presenciou um caso de racismo no futebol ao assistir a partida do seu time. Indignado, brabo, com a situação, você escreverá um e-mail para o clube relatando o ocorrido e solicitando medidas antirracistas no futebol, ou seja, de combate a esse crime. Então, vocês vão se colocar numa situação de terem ido para um estádio de futebol, terem ali visto o time de vocês, o time de vocês pode ter ganho ou não, mas vocês viram um caso que não deixou vocês felizes com aquilo. Então, como vocês vão escrever esse e-mail de vocês? É isso que a gente vai falar um pouquinho agora a seguir e como vocês vão praticar essa escrita. Antes de mais nada, eu super indico o livro da Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro é uma filósofa, escritora brasileira, super renomada, que tem um livro chamado Lugar de Fala, que é muito bom, leitura básica, se você se interessa por esses temas também. E tem esse aqui, que é um pequeno manual antirracista, bem contextualizado aqui na realidade brasileira. Vocês vão entender um pouquinho melhor por que fala assim, racismo estrutural, enfim. E eu super indico, se vocês quiserem ler um livro, eu acho que esse é bem bom. E foi lançado no ano passado, em 2019. Então, o gênero do discurso é e-mail. Nós temos aqui uma caixa de e-mail, como vocês podem ver. Temos nova mensagem, para, assunto. Aqui ao lado tem CC, que são aquelas cópias. CCO é quando a cópia é oculta para a pessoa, para quem você está enviando não ver, né, que tem outro e-mail. E temos aqui os outros recursos embaixo, e depois que você escreveu o e-mail para enviar. Então, algumas coisinhas. Seja objetivo no assunto do seu e-mail. Falem sobre o que será exatamente. Porque imaginem, uma pessoa, se ela for muito ocupada, ela pode ver os e-mails que ela vai ler apenas pelo assunto. Então, dependendo do que vocês colocarem ali, pode ser que ela deixe para ler depois ou para ela ler assim na hora. Geralmente quando a gente fala urgente ou atenção, mas cuidado, só escrevam isso se realmente for um assunto urgente, porque senão não vai fazer sentido. Sempre revise para quem é o seu e-mail. Então sempre cuidem que ele cuidem para ver se realmente foi, se está tudo certo. Se você quiser adicionar a outras pessoas, então clique aqui nas outras opções de cópia ou cópia oculta. Lembre-se de que a linguagem utilizada no seu e-mail variará de acordo com o seu interlocutor. Vai variar se for para o amigo, para a mãe, para o chefe, né, para o clube. Então isso vai mudar muito de acordo da pessoa por quem vocês vão mandar esse e-mail. Além da mensagem central que você irá comunicar, utilize abertura e fechamento na escritura do seu e-mail. Como assim abertura e fechamento? Bom, temos palavrinhas, às vezes específicas, né, para começar essa fala, para não ser direto o assunto que você quer dizer, né? Então, modelos de abertura. Excelentíssimo senhor presidente, ou excelentíssima senhora presidente, prezado senhor, prezada senhora, caro senhor, cara senhora, a quem possa interessar,
Prezado Senhor, e você diz o nome, ou prezada senhora, e você diz o nome, caro senhor, cara senhora, e você diz o nome da pessoa. São modos de abertura desse e-mail, que você vai botar lá na primeira linha, botar uma vírgula, espaço e começar o texto de vocês. É sempre assim. Modelos de fechamento, ou seja, para encaminhar esse final do e-mail. Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor, entre em contato. Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos, por favor. Desde já, agradeço. Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isso. Então, são formas para encaminhar o final, mas ainda não vai ser o final exatamente. Por quê? Porque nós temos finais também. Pode ser atenciosamente, aí você fala o seu nome depois, por exemplo, atenciosamente, vírgula, espaço, Tamiz. Aguardo o seu retorno, agradeço a atenção, com melhores cumprimentos, cordialmente, grato ou grata. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então são formas para a gente terminar o e-mail. Tendo em vista isso, a tarefa é: escrevam esse e-mail. Quando vocês forem escrever outros e-mails para outras pessoas, vocês também podem usar esses modelos que vocês vão se dar muito bem, certo? Então, bons estudos, até a próxima!